Boa noite a todos e todas que estão aqui. Quero agradecer a presença de todos, né? Uma sexta-feira chuvosa. Nós estamos dando início à segunda pré-conferência de juventude, né? Esta conferência tem como tema saúde e sexualidade. E eu entrei pela saúde, né? Minha porta de entrada foi a saúde e não foi qualquer lugar da saúde, foi na participação popular. Então eu pensei em falar três coisas, né? Primeiro, contar um pouco o histórico que a gente teve lá na saúde e que teve depois consequências bem interessantes. E aí, a partir disso, eu vou localizar uma questão que envolve saúde, sexualidade, que tem a ver com a questão do porquê que os jovens morrem, né? Uma coisa mais de dados para a gente discutir, não para pensar em quantidade, mas para a gente pensar também qual que é o nosso papel aqui. Então a gente ficava um pouco insistindo na época se era possível ou não fazer uma pré específica de juventude. Por quê? Porque a gente tinha uma experiência naquele momento de pensar o que é saúde para a juventude na cidade, né? Como que a gente faz o diálogo, sendo que a gente sabe que tem uma distância, tem um abismo, né? Entre o jovem chegar na unidade de saúde, ele acaba se virando por ele mesmo, pegando informação dos colegas e tal. E é interessante, porque naquele momento que estavam rolando várias prés, eu, pensando em juventude e jovem, eu ficava um pouco de olho no público que estava nas prés. E aí, quando eu via que tinha alguém jovem, eu ia lá e fazia uma conversa de pé de orelha. E aí, nesse momento do plano, por exemplo, eu fiz um trabalho de ir nos PSFs, escutar, fazer roda de conversa. Eu levei uma metáfora e falava dessa metáfora, né, com as agentes de saúde. E era muito curioso, porque várias agentes, na hora, assim, acabaram contando que quando vinha a molecada pedir preservativo, por exemplo, elas tiravam sarro entre elas. E aí é óbvio que aquela pessoa nunca mais voltava na unidade de saúde. E elas foram se dando conta, né, de que essa brincadeira, por mais que fosse uma brincadeira, tinha consequência. Outro dado que foi possível perceber nesse momento, né, com a relação com o PSF, é que tinham várias garotas que iam na unidade de saúde todo mês fazer teste de gravidez. E elas ficavam muito bravas, as enfermeiras e tal, e não entendiam por que isso se repetia tanto. E porque eram meninas que estavam tentando engravidar. Porque em determinados locais, isso gerava uma identidade para elas, de mãe, uma coisa do respeito, né? Na época não usava o termo piriguete, mas deixava de ser uma piriguete para ser alguém respeitada, pelo menos no tempo da gravidez. Mas aí sobre essa questão de gênero, por exemplo, essa discussão, né? Meninos se arriscam mais, de fato, né? Se a gente pegar um quadro de mortalidade, pelo menos faz tempo que eu não me atualizo, mas eu acho que isso também não muda em tão pouco tempo. Mas se você pega os dados, os garotos se envolvem muito mais em acidente e violência. Essa questão dos meninos se arriscarem mais, então morre-se muito mais, o que mais que a gente pode extrair disso, né? O que é só se expor a acidentes, só entre aspas, né? Principalmente por decorrência do álcool, né? Porque se fala muito da questão das drogas, mas o que a gente viu na prática é que o álcool, nesse sentido, é muito mais danoso, ele tem muito mais consequências após os acidentes. E como fazer esse debate da questão de gênero e das questões morais também, porque o tempo todo a gente esbarra em questões morais, né? Da mulher, do homem, e nos dois sentidos, porque o cara também ele tem uma pressão maior de não levar desaforo para casa. Ele tem uma pressão maior de que se uma menina tá afim dele, ele tem que responder, ele não pode deixar pra lá, senão a galera vai começar a brincar com isso e tal. Então como que a gente enfrenta isso? Como que a gente vai para uma disputa, que é uma disputa ideológica, de que modelo de sociedade que a gente quer? Porque é isso, sempre que passa pela questão da saúde da juventude, o que está em jogo é autocuidado, é ter perspectiva de vida, é ter qualidade de vida. E aí eu pensei, puxa, aconteceu um caso interessante comigo que eu gostaria de compartilhar. Tá, aqui na minha cidade, eu moro aqui no ABC também, e eu estava numa praça um dia, né, conversando com uns amigos, e um rapaz, ele estava do meu lado, ele estava consumindo cocaína e lança-perfume, e do nada ele levantou, olhou pra mim, começou a gritar comigo, falou assim, o que você está falando, não sei o que, muito louco, assim. Pegou uma garrafa, veio pra cima de mim, os próprios amigos dele acabou segurando ele. E aí passou, né, ele chegou, passou, a galera segurou ele e tal, não sei o que, eu não entendi nada do que tinha acontecido.
E aí passou um tempinho, ele veio conversar comigo, pedir desculpa e tal. E aí eu tava andando com, depois da ação, foi uma festa de 3 dias, eu tava já terminando já o meu trabalho lá. E aí eu comecei a andar, assim, era um sítio bem grande, tinha cachoeira e tal, e aí eu fui procurando, assim, no chão, tinha vários tubinhos de lança-perfume, e aí eu conseguia juntar 15 vidrinhos de lança-perfumes diferentes. Então era de lugares diferentes, sabores diferentes, né? Juntando esses 3 casos, né, eu consigo pensar assim, bom, então não é a droga, né, que é o problema, né? Então tem uma galera que está na rua, que tem um problema com droga X, tem a galera que está aqui na minha cidade, que está com uma droga Y, e aí tem a galera da rave que está com uma droga sintética lá. Então são questões não só de classe econômica, são questões que nem ela estava falando, são questões culturais, são questões econômicas, são diversos tipos de questões. Eu fico pensando que tipo de alternativa que nós estamos dando para esses jovens, né? Que tipo de escolha que esse jovem tem para poder pensar um pouco nessa saúde dele e tal. Então é isso, a gente tenta buscar junto com o usuário, né, a autonomia dele, né, o que faz sentido para ele. Né? O município de Santo André aderiu ao plano do governo federal, que chama Plano Crack é Possível Vencer, que tem, na verdade, 3 eixos. Um eixo que é voltado para a formação e prevenção de trabalhadores, um eixo que é voltado para o cuidado e um eixo que é voltado para a questão da polícia, da autoridade, certo? E, na verdade, a pretensão do governo federal em lançar esse programa é alinhar melhor as ações que tenham como foco a questão do problema das drogas entre os diversos entes públicos que atuam nesse campo. Então, tanto os ministérios, no caso do governo federal, entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, uma série de outros que estão sendo pautados pelo gabinete da Presidência da República, né, por conta da lei que lançou o plano, para atuarem juntos, para buscar construir as políticas públicas de maneira integrada no que diz respeito à questão das drogas. Primeiro, vamos considerar que nós vivemos numa sociedade que é adicta. Todos nós aqui dependemos efetivamente de uma série de substâncias que não precisam necessariamente ser psicoativas, alterar a consciência, tudo bem? Mas que são fundamentais para a gente em determinado momento da vida, principalmente se a gente tem isso associado a alguma forma de tratamento, né? O tradicional remédio, né? O fármaco, né? O conceito de fármaco que vem lá da Grécia, aquilo que a gente ingere, né? Põe para dentro, faz a adição, né? Com algum objetivo, no caso do medicamento, né? Para tentar diminuir algum sintoma de alguma doença que você está tendo. O pai da medicina, o Hipócrates, talvez tenha sido o cara que tenha falado a melhor verdade do meu ponto de vista nessa questão, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E que a grande questão ligada às substâncias que alteram a consciência sempre teve muito associada à capacidade das pessoas de aprender a fazer uso dessas substâncias conforme a necessidade. Qual é o grande risco da gente fazer essa fala? E sempre, pelo menos até uns 10 anos atrás, isso era muito presente. Citar em público, isso aqui é um local público, esse é um evento público, falar sobre drogas que não fosse dizer contra, você corria o risco de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O lugar para aqueles que não cabem na sociedade ou é a cadeia, ou é o hospício, ou é o cemitério, né? Eu estou citando isso para vocês porque talvez o hospício seja o lugar que mais concentre todo esse absurdo de desmandos que é esse modelo da sociedade disciplinar, que vem aí desde o século XVII, pelo menos, né? Junto com o racionalismo científico, e que produziu isso, né? Produziu uma legião de excluídos, de pessoas que perderam a identidade, pessoas que a gente, quando tirou dos... Tem pessoas, por exemplo, que já estão morando aqui na cidade. A primeira residência a gente abriu em 99, portanto 15 anos.
O Valdemar, que é uma dessas pessoas que está viva hoje, que está há 15 anos morando na residência, morou 30 anos da vida dele dentro do hospital psiquiátrico. Então, só para vocês terem uma noção do que é um não lugar, tá? O hospício é um não lugar, é um lugar onde você não existe como sujeito, né? Se nós conseguirmos entender que a democracia, para funcionar, ela deve ser diária e contínua, e ela deve funcionar na forma participativa, né? Muito mais do que na representativa, que é essa de votar a cada 4 anos, mas é na constituição de espaços como esse aqui. Então, eu acho que a gente tem que aprender, primeiro, não se trata, pelo menos por enquanto, né? Porque nós não estamos preparados para isso, de fazer uma revolução, certo? Mas se trata, sim, de conquistar os espaços que a gente pode conquistar. E conquistar não é de graça, tem que brigar. Ele dá conta de alguma coisa que é um negócio complicado, que a gente não tem muito, a gente não consegue mexer muito, principalmente a gente que mora aqui, né, nos grandes centros, que é a imagem do jovem, né, forjada no senso comum, pensando no senso comum de uma maneira negativa, né? A imagem do jovem sempre conectada a sexo e drogas. Você vai falar da saúde do jovem, todo mundo pensa sexo e drogas, né? Jovens são só sexo e drogas. Assim, a gente se forja uma ideia, a mídia forja uma ideia, a escola forja uma ideia, uma universalização, uma homogeneização de juventude, que eu acho isso um negócio muito complicado, né? Se eu fosse fazer uma provocação aqui, fazer um desafio do que se construir de novo, se reconstruir, se retomar uma trilha bacana aqui na cidade, é essa história de mexer um pouco, né? Mexer um tanto com esse estereótipo, né? Com um jovem homogêneo. Imagina, quando a gente pensa na saúde mental saúde mental de juventude, assim, o recorte que tem de saúde mental relacionado à juventude está muito relacionado a drogas, né? E tem um lance, tem uma propriedade, tem uma coisa da vida de todo mundo que é ser jovem e amadurecer não é fácil, né? Isso propõe uma série de desafios. Então, assim, como a saúde mental do jovem está proposta na conferência, está proposta no dia a dia, está proposta na construção da escola. Gente, a escola pública estadual, ela está com uma qualidade muito rebaixada, né? Qual o impacto disso para o ser e vir a ser da construção da nova juventude? Da juventude da periferia, da juventude que não é elite dessa cidade, que não é elite desse canto do mundo, né? Então, assim, quem vai poder mexer nessa escola? Quem vai poder mexer nessa escola, sinceramente, são os jovens, né? E o que isso tem a ver com saúde, né? O que tem a ver a inserção do jovem gay na sociedade, o racismo? Essas questões todas falam para a gente sobre determinantes sociais da saúde, né? Sobre determinante social da saúde, uma coisa assim muito formal e pomposa, o quanto a vida, o quanto como se vive a vida, como se reproduz a vida, o quanto a vida é nossa, né? O quanto ela está colocada sob o máximo da nossa, pelo menos do nosso olhar, que não do nosso controle, né? O quanto o quanto você está conectado com as suas possibilidades impacta na sua saúde. E a gente está fazendo um trabalho, para falar aí, galera, nessa parte de escutar mesmo, né? Os jovens, em bairros, comunidades. E na questão de saúde, a maior demanda que a gente encontra é a falta, que eles relatam, é a falta de médicos nos postos. Eles falam um pouco do atendimento, que é demorado. Eles falam também que faltam palestras, né, para jovens, cursos, orientações. Então, o que a gente encontra mais é isso, as reclamações deles. E assim, eu faço parte do conselho do CMJ, né, que
de Santo André e faço parte do coletivo NASA. Se tratando de saúde, alguns anos atrás, eu tinha na época uns 17 anos, né? E aí eu tive alguns problemas de saúde, assim, decorrente a problemas familiares, estruturais, econômicos, né? E aí eu, tipo, comecei a ter insônia e tal, eu era jovem aprendiz, eu trabalhava até, inclusive, na petroquímica, né? Eu estava no 3º ano, lembro como se fosse hoje, e era jovem aprendiz, tudo aquela coisa, tipo, tudo muito novo, né? Muita responsabilidade chegando. E a cabeça do jovem a gente sabe como é que é, fica a milhão, né? E eu não fazia uso de drogas, né? E comecei passei a ter insônias e tal. Eu começava a ir trabalhar virado e não entendia aquilo. E às vezes, por questão assim de tipo, ter uma mãe e um pai assim que... Minha mãe nunca foi na escola, né? Não tem uma estrutura assim para dialogar, né? Não tem uma certa bagagem para falar sobre. E o meu pai também, poucas vezes foi na escola, foi até a 4ª série e tal. E aí eu ficava naquela, pô, não dormia e tinha aquele receio de falar pra eles, pô, não tô conseguindo dormir, né? Supostamente eles iam achar que eu tava usando algum tipo de droga, alguma coisa, tipo uma cocaína, né? Que tira o sono, né? E aí foi indo, até que minha mãe começou a notar que eu tava meio desatencioso, né? E coisa e tal. E aí ela me levou na Pfizer, né? E aí fiquei horas esperando ser atendido, certo? E aí quando fui atendido, passei com uma psicóloga e tal, acho que era psiquiatra até, inclusive. E aí falei um pouco do que eu pensava e tal, e pensava algumas coisas, né, tipo, além do real, né, tipo, algumas relacionadas, tipo, estava meio que revoltado, assim, com algumas coisas. E aí, tive que ficar em observação. E aí, fui transferido pro Bezerra de Menezes, olha bem. E aí, pô, cara, vai ficar mais uns dias internado lá, vai comer um convênio bom e tal, beleza, né? Aí fiquei 3 meses internado no BZ e tal. E aí tinha aquela coisa de você conviver com os caras que estavam num estado bem crítico relacionado ao meu, né? E aí tudo isso eu vivenciei, né? Eu não li, eu vivi essas paradas, né? E assim, não tirando o mérito de quem lê, tá ligado? Mas é um dos pontos que eu acho importante ressaltar nessa coisa de saúde mental. E é uma coisa que impulsiona, tipo, me motivou a ser o que eu sou, tá ligado? E tem essa coisa do que ela estava falando, o Décio falou também, da inserção na sociedade. Depois que você sai do hospital psiquiátrico aos olhos de alguns, um manicômio, né, tipo, né, você meio que, mano, você tem que se inserir na sociedade, tá ligado? E é um bagulho difícil. Hoje eu faço parte de um coletivo, tenho que fazer umas atividades aí, tenho que passar uma visão a mais pro pessoal que, né, como eu também veio de uma favela, tipo, não teve tanta estrutura por conta disso, né? Mas é isso, pessoal, é assim, eu acho que o recado e uma certa provocação assim para vocês é essa, tipo, até quando vocês vão, tipo, meio que estar estáticos de certa forma, né, em relação a todas essas coisas que acontecem à nossa volta, vocês vão deixar, tipo, vão preferir tentar esperar passar por uma dificuldade assim como eu passei, a gente já vai começar a construir alguma coisa desde já, né? Essa é a provocação, assim, o recado que eu deixo para vocês. Eu não me considero comunista, mas você pode ter certeza, irmão, que eu sou um irmão que precisa sociabilizar. A gente precisa dividir, a gente precisa não deixar esse capitalismo doido, essa selvageria, né? Porque tudo é em cima da lei da oferta, né? Então, os caras não ficam só nessa, eu tenho, né? Não, eu tenho, é tudo meu, você não tem, tira sarro e ainda dá risada enquanto morreu, é assim. Infelizmente, né? Porque a gente está sempre comentando no dia a dia a dificuldade, então, nossa, apareceu um moleque de 13 anos com obesidade, hipertensa, o cara já tem problema cardiovascular. E é uma coisa que cada vez está se tornando mais um problema do jovem e a qualidade de vida está cada vez pior. Eu queria ressaltar isso e pensar em projetos futuros aí dentro dos EMEI mesmo, dentro da cidade, fazer um trabalho legal para a gente ter menos prejuízo aí no futuro. Como a gente fazer com que esse tipo de assunto, tanto o esclarecimento na saúde mental, saúde física, a questão nutricional, a questão das drogas, esses tipos de esclarecimentos, ou seja, a gente faz um trabalho preventivo, entrar dentro dessa escola. Porque, pelo menos na época que eu estudei nessa escola estadual pública, eu nunca tive esse tipo de abordagem, de palestra. Eu acho que o que fica de lição pra gente é que pra gente, eu falo isso há muito tempo, né? Pra gente atender melhor o jovem, a gente tem que entender melhor o jovem.
Na verdade, que o jovem tem esse estereótipo colocado e como coisa, né, única. E aí é isso, a galera chega, por exemplo, depois da balada, no posto de saúde, deixa lá na maca, porque tem quem mandou beber também, quem mandou encher a cara, entendeu? Então assim, tem todos os preconceitos colocados, são enraizados que afetam muito o serviço, né? E que isso correspondem a gente pode fazer um trabalho para mudar essa lógica, né? Tentar mudar um pouco essa lógica, estabelecendo protocolos, estabelecendo critérios e métodos de atendimento, conversando com as pessoas. A gente vem aí tentando estabelecer um convênio com a ação educativa, no sentido de formar os servidores da Prefeitura de Santo André no que é a juventude. E eu não vejo outra saída, e eu acho que isso é uma prioridade nossa da assessoria de juventude, que é fazer o serviço público chegar mais no jovem, chegar com uma cara mais jovem, chegar entendendo o jovem, e aí a gente vai entender melhor o jovem. Né? Então você não tem, isso não tem mágica para isso. Então assim, eu acho que isso é um desafio nosso, e fazer esse jovem, fazer esse servidor público de carreira, que é o que está lá na ponta atendendo o jovem, entendê-lo, é um desafio que eu acho que é o que a gestão pública tem hoje.